Continuando, moçada, com o estoicismo, tá? O principal nome do estoicismo é um cara chamado Zenão de Sítio, tá? E aqui é importante a metáfora que ele usa para poder explicar o que nós vamos querer trabalhar, né? Então, de novo, volta uma metáfora muito próxima daquela que nós falamos lá no começo. Então, para o Zenão de Sítio, ele vai usar a metáfora do pomar, né? Onde ele... Opa, de novo. Onde ele vai trabalhar a seguinte questão, tá? Entre o muro, as árvores e os frutos, né? O muro é a lógica, o verdadeiro critério e referência que regula o conhecimento, ou seja, só é importante aquilo que está dentro do muro, né? Ou seja, o muro separa aquilo que é importante eu saber para que eu possa ver e aquilo que não é importante, tá? A árvore, ela representa a física, né? Que é o fundamento, a árvore tem raízes, é o fundamento do saber moral. E por fim, os frutos produzidos por essa árvore são a ética, né? Portanto, a maneira como nós devemos conduzir a vida é uma vida alicerçada na realidade natural, na racionalidade a partir da natureza, tá? Então, o que é o conhecimento para eles? É um processo, é um caminho, é um itinerário onde ele parte das sensações e ele chega à razão, tá? Portanto, para os estoicos, o conhecimento, portanto, a realidade, melhor dizendo, ela é um conjunto ordenado por sucessivas relações de causalidade, tá? Ou seja, para os estoicos, o mundo ele é regido por um princípio que eles chamam de princípio divino do Logos, ou uma razão universal, tá? Essa razão universal está no mundo, ela é imanente, ela está no mundo, e esta razão ela é completamente racional. Portanto, tudo aquilo que acontece no mundo eu posso compreender porque a totalidade do mundo ela é plenamente racional. Ela é destinada a ser como ela é e ela não poderia ser diferente. Tá? Então a realidade ela é uma complexa relação de causas e consequências onde não há episódios fortuitos ou acidentais. Portanto, há um determinismo aí. Tá? Os seres vivos, né, é uma espécie de fatalismo, inclusive, né, um determinismo fatalista. Os seres vivos tendem a sua conservação e expansão, mas aquilo que acontece com eles acontecerá de qualquer maneira. Né? Então, à medida em que eu vivo a minha vida de acordo com esta providência racional, desta força aqui do Logos, certo? É o momento, portanto, que ao viver dessa maneira, eu vivo uma vida em conformidade com a razão, tá? Ou seja, se eu vou contra a razão, vou contra as medidas naturais, eu também estou indo contrário à própria razão, tá bom? Então, olha só. No que consiste a felicidade para os estoicos, né? A eliminação de qualquer paixão, tais como dor, desejo, temor, prazer e aceitação, portanto, que eu tenho que ter do destino. Então, diante das situações que me acontecem, a única maneira de ser feliz é, obviamente, nesse cenário, aceitar o destino. Tá? Eu tenho que ser indiferente em relação às coisas que me acontecem. O homem que é indiferente é feliz. Tá? Então a realidade. Por quê? Porque o homem que é indiferente à realidade, ele sabe que as coisas não poderiam ser diferentes daquilo que elas são. Entende? Se eu tento lutar contra esta realidade, eu sou infeliz. Então, para o estoico, o sábio é aquele que aceita a fatalidade dos acontecimentos, da realidade e conduz sua vida assim. Por quê? Porque o homem não pode modificar o seu destino, né? E a liberdade do homem consiste em aceitar esse destino. Lutar contra ele não é a saída. Tá bom? Além disso, nós temos aqui o Crisipo de Solis, que é outro estoico, que trabalha com a noção de causalidade externa e causalidade interna, que nós podemos chamar de dupla causalidade, tá? Então, para ele, os homens diante do mundo, eles recebem seus fenômenos e diante deles comportam-se conforme a sua disposição interna. Ou contesta
ou se resigna, né? Ou luta contra o destino, tá? Ou luta contra o destino, ou aceita o destino, tá bom? Então, o ser humano que escolhe a contestação, ele vai confundir a liberdade com a ilusão de transformação da fatalidade, ou seja, ele vai estar lutando contra algo que ele não consegue mudar, ele tem apenas a aparência de que ele está mudando, portanto, ele vai se frustrar. Tá? Então a alternativa é aceite o destino. Por quê? Porque a realidade é maior do que ele. A realidade ela é coordenada por um princípio, que é o Logos. Tá bom? Então, um ser humano virtuoso é aquele que exercita a sua liberdade dentro daquelas condições em que ele vive, dentro das normas postas pelo destino. Tá bom? Já voltamos.